95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com a psicóloga e especialista em segurança psicológica, Patrícia Ansará, está ao vivo com a gente. Olá, muito boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui com você, Luciana. Nós aqui agradecemos a gentileza da entrevista e, para começar, eu gostaria de entender o que é a segurança psicológica. Então vamos lá, vamos começar pelo comecinho, né? Segurança psicológica, Luciana, é o clima que se instala num ambiente coletivo, e a gente fala em organizações dentro de um time, onde os membros daquele time acreditam que quando eles estão juntos trabalhando, eles podem arriscar a dar as suas ideias, eles podem arriscar a falar, a dar suas opiniões, eles se sentem seguros a se expressar as suas inquietações, as suas inseguranças, a pedir ajuda, sem ter medo de passar vergonha, ou sem ter medo que alguém julgue aquilo como uma opinião boba, né? Sem ter medo de sofrer alguma retaliação, sem receio nenhum de ser julgado. Então, é esse ambiente seguro que se instala, né, num coletivo, né, onde as pessoas trabalham juntos e se sentem seguros a ser quem elas realmente são, né? Esse ambiente, ele se instala de forma orgânica, de forma espontânea, ou ele é criado? Seria muito lindo se ele fosse de forma orgânica, mas assim, na verdade, ele precisa ser criado hoje em dia, porque dentro das organizações, a gente vem sendo treinado, né, ao longo dos anos, a dar resultado, né, só resultado, e a gente se preocupar com isso a qualquer custo, muitas vezes, que é o que inclusive nos trouxe a esse estado de fadiga que a gente está, de exaustão que a gente está, né, de não poder falar das coisas que estão dando para a gente insegurança, né, inclusive a questões de saúde mental e tudo isso. Então, a gente precisa treinar o nosso cérebro de novo, né, a trazer essas outras questões para o trabalho, né, a falar sobre coisas que realmente importam para o trabalho, que são além das questões de resultado, mas como é que a gente está funcionando como time, como a gente está se relacionando, como é que a gente está aprendendo com o outro, como que a gente está arriscando aqui novas soluções, como que a gente pode ser mais desafiador, né, enquanto o time aprender junto, enfim, falar sobre outras questões que não são só as questões de performance, de resultado, de indicadores e tudo mais. Então, acho que é um treino ainda. Mas aí como é que ficam os resultados, as metas e os indicadores? Eles devem ser cobrados, devem continuar sendo cobrados? Os resultados, os indicadores em times psicologicamente seguros, eles vão vir e ainda vão vir de uma maneira extraordinária, porque quando a gente fala de times psicologicamente seguros, a gente está falando de ambientes onde as pessoas possam trazer as suas opiniões, né? E num contexto que a gente vive hoje, onde a gente precisa tomar decisões cada vez mais rápidas e cada vez mais inteligentes, né? E as empresas precisando assumir esse lugar de consciência, de responsabilidade social, né? Das suas decisões, quanto maior quanto mais pontos de vistas, né, a gente considerar, quanto maior a diversidade de pensamento a gente considerar, quanto mais informações a gente considerar para tomar decisões, né, melhor, mais inteligentes essas decisões vão ser. Mas para que isso aconteça, as pessoas precisam falar, né? Então, quando as pessoas falam, trazem informações de mercado, dizem que não concordam de alguma decisão, propõem uma mudança nos processos, confrontam uma decisão do chefe, né? Falam, olha, não estou de acordo com essa decisão que a gente está tomando, e se a gente fizer isso, dá uma ideia, arrisca uma meia ideia, quando as pessoas se colocam ali, e o time entende que aquilo é uma oportunidade de construir em cima, né, e trazer e elaborar novas ideias, novas soluções, esse time já está aprendendo junto, já está inovando junto, as pessoas já estão mais engajadas, né, para colaborar, e com certeza o resultado vai vir muito melhor, né? Mas como se implanta, como se instala esse processo de segurança psicológica numa organização? A gente costuma dar duas dicas, assim, né, quando a gente trabalha com as organizações, de dois comportamentos, assim, que são muito chave
mas, por incrível que pareça, ainda muito pouco praticados, Luciana. Então, o primeiro comportamento que a gente recomenda, né, que tantas pessoas, quanto os líderes principalmente, né, comecem a estar atentos a isso, é a prática da distribuição de fala e vez, né? O que é isso? Significa dar oportunidade para todo mundo que está ali naquele momento de reunião, naquele momento de decisão, falar, contribuir. Isso significa que não tem mais espaço, Luciana, para aquelas reuniões que a gente está acostumada a ver, onde só 2 falam, sabe? Os mesmos 2, os mesmos 3, os outros só assistem. Não vou contribuir porque ninguém escuta mesmo o que eu falo, né? Então, e o líder e as pessoas estarem atentos, né? Fazer uma rodada de checagem. Todo mundo aqui falou, tem mais alguém que quer contribuir, né? E também não tem mais espaço para aquele líder que eu costumo dizer que é apaixonado pela própria voz, sabe, Luciana, que só ele que fala, né? Então, assim, antes de fechar uma conclusão, né, antes de sair com uma decisão, faz uma rodada de checagem, né, e pergunta se tem mais alguma opinião, alguma informação adicional, né, para a gente considerar como time. Então, essa distribuição de fala e vez. E o outro comportamento é um comportamento que a gente chama de sensibilidade social, que é usar a nossa habilidade que a gente já tem, como ser humano adulto, né, e por conta do nosso repertório de vida, que é de perceber quando o outro está confortável ou não está confortável, sem ele precisar dizer. Porque a gente também se comunica, né, sem falar, né? A gente se comunica pelo olho, pelo corpo, pelo tom de voz, pelas expressões. Então, usar essa sensibilidade social que a gente já tem, e trazer isso para a conversa, né? Olha, estou percebendo aqui que tem algumas pessoas que não estão confortáveis com essa decisão, vamos conversar sobre isso, né? E aí abrir espaço para que as pessoas realmente se expressem, sem medo de ser julgado, mas muito mais entendendo que toda opinião ali importa, né? Então, se eu tenho 10 pessoas num time, as 10 pessoas têm a contribuir, né? Então, são esses 2 comportamentos que a gente costuma estimular, né? E já convidar as pessoas a colocar em prática, né? Tá, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa fadiga que você disse no começo da entrevista, que a que nós chegamos, e queria saber se essa segurança psicológica tem relação com saúde mental. Tá. Puxa vida, a gente construiu um ambiente de trabalho ao longo dos anos, né, em que a gente foi treinado a valorizar resultado, e muitas vezes resultado a qualquer custo, né, e também a separar a vida pessoal de vida profissional, né, então a gente deixava as inteligências emocional em casa, né, e a gente chegava no trabalho, só resultado. E isso trouxe a gente para esse contexto atual, que é de exaustão, né? E nessa pandemia, principalmente, o Brasil assumiu lugares alarmantes, né? De top 5, né? Em termos de burnout, em termos de país com maior índice de ansiedade. Então, as empresas, né, quando a gente fala as empresas, obviamente as pessoas, elas são absolutamente exaustas, e a Covid, né, essa pandemia, acelerou um processo de transformação diária, de busca por algo que a gente não sabe o que é, no que vai dar e se vai dar certo, mas tem que fazer, e essa falta de espaço para conversar sobre como é que eu estou, se eu estou cansado, eu não consigo, eu estou com medo, eu estou inseguro, eu preciso de ajuda, mas eu preciso entregar, e o controle, né? Que levou a gente a essa estafa mental, né? Que, obviamente, trouxe consequências físicas, consequências emocionais e tudo mais, né? E a segurança psicológica, ela, apesar de existir esse modelo há mais de 20 anos, ela chega no Brasil junto com a pandemia. Olha que interessante. Então, a gente está falando sobre esse conceito há 2 anos aqui no Brasil, mas ele existe há 20 anos, né? A doutora Amy Edmondson, que é uma professora da Universidade de Harvard, descobriu isso há 20 anos. O Google
trouxe para o mercado organizacional há 5 anos, mas chegou no Brasil junto com a pandemia. Então, naturalmente, são conceitos que se confundem. Mas a segurança psicológica ela é um modelo de funcionamento de time baseado em comportamentos que são tão saudáveis, né, que, na verdade, eles proporcionam, no final das contas, bem-estar e saúde mental, mas não são a mesma coisa, né? Mas sem segurança psicológica, a gente não alcança a saúde mental dentro das organizações. Então, não adianta ficar colocando salas coloridas, salas de descompressão, mesa de ping-pong, dia do pet, né, dia da criança, happy hour, cerveja. Não adianta se a gente não tiver segurança psicológica, espaços de fala, distribuição, as pessoas não serem ouvidas, tá? Não adianta a gente fazer isso, não vai alcançar a saúde mental dentro das organizações. E qual é o exemplo do Google? Porque o Google foi uma das primeiras empresas a adotar esses mecanismos como sala de descompressão, né? Foi, mas aí olha que interessante, né? Foi o primeiro a adotar isso e ele ficou curioso, né? O Google ficou curioso porque mesmo com isso, né, com todos esses recursos e dentro de uma cultura que é muito inovadora, que a gente conhece da Google, existiam times que performavam muito bem e times que não, né? Então, como é que, né, a gente está promovendo tudo, está fazendo iniciativas, está treinando a liderança, está falando sobre tudo isso, e ainda assim tem times que performam tão bem e times que não. Então, curioso, né, ou curiosa, Google curiosa com isso, parou durante 3 anos, né, chamou esse projeto de Projeto Aristóteles, e durante 3 anos começou a observar os seus times funcionando, porque eles queriam descobrir por que tinham times que tinham alta performance, times que não tinham alta performance dentro de uma mesma empresa. E esse estudo revelou, né, que o fator de quem era que fazia parte do time, então aquela coisa de, nossa, o meu time eu tenho o melhor talento, a pessoa mais expert, a pessoa mais senior, a pessoa com essa formação, né, não fazia diferença para times de sucesso. O que fazia diferença para times de sucesso era a forma como esse time se relacionava, né? Então, eles descobrem que os times de sucesso ou de alta performance têm 5 padrões, mas que o padrão principal e que leva à alta performance era a segurança psicológica, não era conhecimento técnico, não era de tempo de casa, não era a pessoa, o talento, né? Mas era a segurança psicológica. E aí eles publicam esse estudo no New York Times, e aí esse estudo ganha o mundo dos negócios, as empresas ficam de olho, né, porque querem saber o que é isso, né, e isso em 2015, aí vai ganhando o mundo dos negócios, e aí chega no Brasil há 2 anos, 3 anos atrás. Que interessante, muito obrigada pela entrevista. Boa tarde. Boa tarde. Nós conversamos com a psicóloga Patrícia Ansará, ela é especialista em segurança pública, um conceito novo que é conhecido há pouco tempo no país, né, mas que é muito importante pelo que a gente ouviu aí para o funcionamento, né, das organizações, o bom funcionamento saudável das organizações, dos times de trabalho. Agora,